Um dia depois da formalização do tarifaço do governo Donald Trump sobre as exportações brasileiras, o presidente Lula reforçou o discurso em defesa da soberania nacional e contra interferências de outros países sobre a nossa política interna brasileira. Ele fez a seguinte publicação nas redes sociais. Olha aí, vamos acompanhar o que disse o presidente Lula. Mas ele disse ali: soberania é a autoridade que um povo tem sobre seu próprio destino, é a capacidade de um país decidir seus rumos, proteger seus recursos, cuidar de seu território e defender seus interesses diante aí do mundo, né? Então ele disse sobre essa questão da soberania, né, que a gente não pode deixar passar. E devemos focar nos nossos princípios, sempre ali esse post do presidente Lula em uma rede social. E esta é a segunda manifestação de Lula desde que foi oficializado, né, o tarifaço. Ele se manifestou ontem e disse o seguinte: soberania é para nós o direito de construir uma sociedade livre, justa e solidária. É isso aí, então aí as manifestações de Lula, né, falando a inaceitável interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. O governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem a nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses. Ontem, durante entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, o presidente Lula voltou a falar sobre a divisão de poderes aqui no nosso país e que, no Brasil, a independência entre as instituições legislativa, executiva e judiciária. Temos aí o videozinho do presidente Lula falando, mas eu acho que não deve estar no ponto. Então a gente segue por aqui. Porque o governo lá, Lula... vamos ver, agora sim. Vamos colocar. Pode colocar no início de novo? Não tem. Então não tem lá Parece que está com um probleminha no áudio. Ontem, né, a gente até falava aqui sobre essa entrevista que ele deu ao The New York Times, né? Mas ontem a gente trouxe aqui um pouco do que ele falou no jornal, um pouco do que os jornalistas resolveram destacar dessa fala dele. E hoje surgiu esse vídeo também, eles divulgaram esse vídeo dessa fala do presidente Lula, né? O Lula que estaria preparando, inclusive, um plano de contingência para socorrer os setores da economia brasileira que vão ser afetados pelo tarifaço. Entre os objetivos está a preservação de empregos e a transferência de recursos para empresas. Hoje, em tom otimista, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que as negociações com os Estados Unidos só estão começando. A fala foi durante uma entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo. Integrantes do Ministério da Fazenda do Brasil vão se reunir com os responsáveis pela Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos para debater o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda a jornalistas hoje pela manhã. Na nossa opinião, houve sensibilidade para algumas considerações que nós já havíamos feito mais de uma vez, de que isso não ia só afetar o trabalhador brasileiro, ia afetar o consumidor americano. Então, algumas das nossas observações foram, evidentemente, foram apreciadas e contempladas, mas nós estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos em ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem. Há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, que deveriam ser considerados imediatamente. Pois é, também ontem o governo dos Estados Unidos detalhou como será aplicada a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Quase 700 produtos ficarão isentos da cobrança, representando aí cerca de 43% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. A sobretaxa entra em vigor na próxima quarta-feira. No entanto, isso representa muito para a nossa economia, pois mais da metade das micro e pequenas indústrias brasileiras
podem ser afetadas? Bom, vamos atualizar as informações aí sobre o tarifaço. Hoje muito se falou sobre isso, aliás, só se fala sobre isso, sobre as consequências para o nosso bolso, né? O que vem por aí depois de realmente entrar em vigor a partir do dia 6 de agosto. Mas quem tem mais informações para a gente, quem tem informações para nos atualizar, direto de Brasília, está conosco, é a repórter Ana Paula Ramos. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Ciri, André, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. A avaliação do governo é de que o anúncio feito ontem, né, pelo governo norte-americano foi melhor do que o esperado, né? 700 produtos entraram na lista de isenções, mas mesmo assim essas taxas vão afetar 36% das exportações brasileiras aí que serão prejudicadas. Então, por isso, o Brasil vai continuar nas negociações e, segundo membros do governo, elas estão mais favoráveis agora no momento, né? Como vocês mesmos já comentaram, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, ele sinalizou que vai agendar aí nos próximos dias uma reunião com a Fazenda aqui no Brasil para debater esse assunto. E uma apuração quente agora de tarde, né? O Planalto ele considera que essa reunião vai ser fundamental, porque vai ser quando o governo brasileiro vai conseguir entender quais são os termos ali, o que o governo norte-americano ele quer. Mas o Planalto diz o quê? Que as negociações serão nos termos comerciais. Eles ressaltam que os termos políticos ali, as questões colocadas na carta enviada pelo presidente Donald Trump, essas questões políticas, elas são inegociáveis. E o ministro Fernando Haddad, também nessa fala a jornalistas hoje pela manhã, ele também confirmou que o Brasil deve recorrer a organismos internacionais, aí, tanto nos Estados Unidos, né, como os internacionais, no caso a OMC, para reverter esse cenário. E o ministro também já anunciou que o plano de contingência, né, de apoio a empresários, ao setor do agronegócio, também a setores que serão prejudicados aí com essas novas taxas, ele precisou ser recalibrado para se adequar ao anúncio feito ontem pelo governo norte-americano, mas que ele deve ser apresentado nos próximos dias. Uma das medidas estudadas, segundo Haddad, é uma linha de crédito para esses setores que serão mais afetados, como a carne, por exemplo. Outra proposta que está sendo estudada, a gente até já comentou aqui no OTN, né, é um plano para conservação, para manutenção dos empregos aos moldes do que foi feito na pandemia. O ministro, o vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, também participou hoje do programa da Ana Maria Braga, ele também que é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e ele reafirmou essas questões de que essas taxas, esse argumento do governo dos Estados Unidos, eles não se justifica e essas taxas são injustas para o país. Ele também reforçou que a soberania nacional é inegociável, mas ele considerou ali que o resultado, pelo menos o prazo ali, aquele adiamento para até 6 de agosto foi positivo, porque também vai dar mais tempo para o governo continuar as negociações. E tanto Haddad quanto o Alckmin, eles destacam que essas medidas elas vão prejudicar não só o Brasil, mas o próprio Estados Unidos, porque o cidadão americano vai começar a pagar mais caro pelas frutas, pelo café e pela carne. Volto com vocês. Tá certo, Ana, muito obrigada pela sua participação. Bom, a gente continua falando sobre este assunto por aqui e agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Joseph Cury. Joseph, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News, obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Eu já pergunto para você o seguinte, quais são os setores da micro e pequena indústria brasileira que vão ser os mais impactados diretamente, eu digo, pela essa nova política tarifária dos Estados Unidos? Se nós analisarmos a medida adotada ontem, anunciada ontem, daquela lista, nós temos 695 produtos, categorias de produtos que foram tarifa zero. E que isso abrange entre 40% a 45% dos pequenos negócios que estariam diretamente prejudicados. Sobraram 55%, na média, um pouco mais, 1 ou 2% a mais ou menos, que serão altamente prejudicados em função da tarifa de 50%, que nós acreditamos que ainda será alterado. Mas, no presente momento,
a partir do dia 6, se nada acontecer, estarão praticamente excluídos da exportação, porque a manutenção da tarifa a 50% significa a exclusão dessas empresas no mercado de exportação, ao passo que os nossos concorrentes têm tarifas que oscilam aí na casa de 15% até 30% máximo. Mas nós acreditamos ainda que a negociação, que o equilíbrio, que o bom senso irá prevalecer. Se não prevalecer, o Brasil, através do governo federal, estará anunciando medidas para preservar as empresas brasileiras, prometidas pelo próprio ministro da Fazenda, até 48 horas depois do dia 6. E governos estaduais também estão anunciando medidas nesse sentido, em direção a isso. O que significa uma lista extremamente grande, não através de exportação direta, mas através da exportação indireta, onde a micro e a pequena fornecedor da indústria, da agricultura, dos segmentos em geral e de serviços estarão sendo muito prejudicados. Pelo que o senhor está falando, a gente percebe uma verdadeira tragédia para essas pessoas, né? Para esses pequenos empresários, de um modo geral. Agora, o senhor consegue destrinchar para a gente, assim, números, quantas empresas podem ser diretamente atingidas, afetadas por essas tarifas? E a gente imagina que, se não houver uma medida do governo federal para segurar essa barra toda, a gente vai ver daqui para frente, num curto período de tempo, estão falando aí em 30, 60, 90 dias daqui para frente, a gente vai ver muita gente fechando o negócio, né? Fechando os negócios, na verdade, né? Sem dúvida, André, a grande verdade é que os pequenos negócios não têm dinheiro para suportar esse baque. Veja, você tem produtos que têm uma cadeia produtiva mais longa, onde essa pequena empresa já investiu em mão de obra, investiu em matérias-primas, insumos, e demora 3, 4 meses para chegar ao final do processo. E que foram brecados no meio do caminho. E elas não têm como bancar isso, o cliente não vai pagar uma tarifa de 50% e ele não sabe o que fazer agora com esse produto. Aí a grande pergunta é: como é que ele sobrevive? E o sistema financeiro, obviamente, não vai fazer novos aportes de recursos em função da insegurança de que essa empresa vai continuar existindo. Ou seja, é um quadro extremamente dramático, extremamente ruim. Mas, como eu disse, eu acho que o Dr. Alckmin está conduzindo com muito equilíbrio, com muito bom senso, além dos outros ministros que também estão trabalhando, da equipe de senadores que foi e voltou sem êxito na tentativa de abertura de negociação, mas são todas pressões extremamente válidas. E aqui eu quero lembrar uma frase de uma grande personalidade que foi o Dr. Ulisses Guimarães, e que dizia que não deve haver reunião se ela não foi acertada nos bastidores. Eu acho que enquanto não se acertar nos bastidores, através da negociação do Dr. Alckmin, equipe de ministros e todo mundo, não haverá o contato entre o presidente Lula e o presidente Trump. Esse contato irá ocorrer, é questão de tempo, mas com as bases já negociadas. E lembrando a frase do Dr. Ulisses Guimarães, que eu acho que foi um grande conciliador, um grande negociador, aliás, quem promulgou a Constituição Federal que nós temos em vigor hoje. Agora, Joseph, quais são as ações aí a curto prazo o sindicato está recomendando a essas empresas que até então estão sendo tidas como atingidas aí por essa tarifa? O que nós estamos orientando claramente é assim: você fechou um pedido com o seu cliente no exterior, converse com ele, ache caminhos e soluções. Eu quero dar alguns exemplos.
por exemplo, fabricante de chocolate artesanal da Amazônia, fechou um acordo com um importador americano, dentro dos Estados Unidos, para que haja um rateio dessa tarifa. Então, o importador aceitou pagar mais, incluindo um pedaço da tarifa, e o exportador um pedaço da tarifa. Claro que isso se aplica para empresas e produtos onde existe margem para isso. Existem outros produtos que não existe essa margem. Outra orientação, por exemplo, aconteceu com o fabricante de pimenta e geleias, que era um pedido para os Estados Unidos, que foi cancelado, e ele conseguiu, felizmente, realocar esse pedido, esse produto, e foi colocado para a Holanda, que absorveu essa importação. Então, a primeira orientação é: coloque claramente para o seu cliente que comprou, acredita em você, e você está vendendo, fornecendo, acreditando nele, a real situação, e busque alternativas negociais. Na hipótese de não conseguir, renegocie a orientação na busca de outros mercados. Sabemos que é um processo caro, sabemos que é um processo difícil, sabemos que é muito difícil, mas não existe alternativa a não ser a solução negocial entre as partes, enquanto os governos não se acertam em possíveis novas medidas. Relembrando, quando esse cliente comprou de você o produto, não existia negociação de governo. Ele acredita em você, ele acredita na sua empresa, ele acredita no seu produto. E ele também, para substituir a sua produção, ele vai comprar de algum outro lugar, porque não vai ficar sem o produto, de um outro lugar com uma tarifa mais baixa. Mas não se esqueça, ele vai ter custos extremamente elevados na busca de novos fornecedores, vai ter custos extremamente altos no desenvolvimento desse produto interno e aceitação das normas locais, etc., para que esse produto possa ser colocado nos Estados Unidos. Então, não será um passeio muito suave para nenhuma das partes. Mas o maior cenário é a sua relação com o seu cliente e vice-versa. Pois é, e como é que os empresários estão reagindo, os empresários dos diversos setores, a essas orientações de renegociação de contratos, busca por mercados alternativos? Porque é difícil, né? A pessoa já está acostumada a seguir um determinado rumo ali, num determinado trilho, de repente ela tem que remontar tudo aquilo, refazer contatos, conversar, negociar. Essas ideias estão sendo bem recebidas? Eu quero ser muito transparente nesse posicionamento. Claro que é um cenário muito ruim, é um cenário péssimo, mas é a realidade que se impõe. Não existem outras alternativas, pelo menos que a gente conheça, para substituir esses cenários realizados. Relembrando que esse cenário péssimo não se baseia em medidas econômicas, porque no mundo hoje existem 3 países no mundo apenas que têm um superávit para o governo americano nas negociações internacionais. O Brasil é um deles, que há 15 anos a balança de pagamento é favorável aos Estados Unidos. O que está em jogo e nessa negociação na mesa, ou nessa imposição que está se colocando, é que o executivo influa numa decisão do judiciário, que não existe isso em nenhum país democrático. O Brasil tem a sua Constituição, existem 3 poderes na República que são independentes. É o Executivo, é o Legislativo e o Judiciário. O Executivo não tem poder para influenciar decisões judiciais. E as medidas são claramente de represália em função do cenário que está colocado. E essa represália é muito ruim, porque não está se olhando os interesses maiores do país, mas sim posições extremamente individuais e outros interesses que merecem o nosso repúdio.
Agora, Joseph, há alguma articulação em conjunto aí com o governo federal para tentar minimizar esses efeitos ou mesmo negociar aí com outros países nesse momento? Há um diálogo, há uma conversa ou mesmo um planejamento nesse sentido? Na verdade, nós já tivemos, essa semana mesmo, uma medida do governo federal na sanção, aprovação da lei na sanção do Acredite Exportação, que antecipa em 1 ano e meio o reembolso de 3% para os pequenos negócios. E ela tem várias outras vantagens lá dentro para as empresas exportadoras. Claro que não é a solução em função dessa crise, mas são medidas que vêm nessa direção. A articulação do governo existe sim, existe várias medidas que estão tentando se negociar nesse momento. Eu vou dar um exemplo. Ontem foi assinado, e nós participamos dessa reunião, que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil assinou um acordo com o Conselho de Desenvolvimento Econômico da União Europeia, representando todos os países, da sociedade civil, ou seja, sociedade civil do Brasil e sociedade civil da União Europeia, e lá dentro nós incluímos uma cláusula de defesa dos pequenos negócios, da pequena empresa e da média empresa no bloco Brasil e no bloco europeu. Nós temos que lembrar que essa influência dentro da comunidade europeia, da associação civil, é uma união extremamente forte, é um conselho de desenvolvimento extremamente forte, junto aos governos, nessas medidas também. E também claramente definido que tem que se manter a democracia, enfim, são medidas para defesa e abertura do mercado comum europeu e o mercado brasileiro, pela sociedade civil, que vai estar negociando e pressionando os governos. Essa medida foi assinada ontem, foi assinada com as autoridades governamentais constituídas, que autorizaram e endossaram essa negociação dos dois conselhos de desenvolvimento, da União Europeia e do Brasil. Claro que tudo isso é um processo, tudo isso é um encaminhar de negociações e aberturas dos dois lados, o que é uma alternativa de negócio. Tem vigência e eficácia imediata? Não, mas é um processo que vai se abrindo no meio do caminho. Existem várias negociações governamentais também de abertura de vários países para produtos brasileiros, que está ocorrendo, é um processo. Mas se você disser tem alguma coisa hoje que substitui hoje o que está acontecendo, não temos, infelizmente. E nós não vemos alternativas nesse cenário. Mas existem esforços, sim, de mudanças de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O senhor acredita que essas mudanças elas estão trazendo aí um novo momento que marca uma fase nova em que a política é muitas vezes mais considerada nas relações do que a própria economia, com essa confusão, por exemplo, Donald Trump interferindo aqui em decisões da justiça brasileira, dizendo que sanções econômicas vão ser tomadas, estão sendo tomadas por causa de decisões internas do país. Você acredita que isso marca uma nova fase nessas relações Brasil e Estados Unidos? Eu acho que, claro que isso é uma tentativa de interferência de uma forma truculenta, com todo respeito ao presidente Trump, mas é uma forma extremamente truculenta que eu acho que não vai ter a eficácia desejada. Mas eu queria ressaltar que essa mudança de postura no comércio internacional não é só no Brasil. Não vamos esquecer que há poucos meses atrás foi imposta uma tarifa de 10% para o Brasil. E o mundo inteiro sofreu alteração das suas relações comerciais, que ele impôs mudanças negociais
no mundo afora. Então, aquela relação que os Estados Unidos sempre defendeu, que era segurança jurídica e previsibilidade dos negócios, nesse exato momento, no mundo, não só no Brasil, caiu terra abaixo. Quando nós falamos de medidas truculentas que mudam a relação, sem dúvida nenhuma, a interferência com todos os aliás, com todos não, mas com 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma clara imposição truculenta e não motivada. Não existe motivação jurídica para esse posicionamento. A própria legislação que está sendo colocada não é justificável nesse momento sobre a visão de uma democracia, sobre a visão da soberania dos vários países, que está sendo imposta não só ao Brasil, mas a vários outros países mundo afora. Tá certo. Agora, Joseph, você vê também aí uma possibilidade, em meio à crise, a gente sempre fala de possibilidades também, né? De fortalecimento de comércio aí entre mercados regionais, entre mercados locais, de fortalecimento maior desse diálogo interno dessas pequenas e microindústrias? Eu acho que é necessário, é indispensável que isso ocorra, porque essas empresas e depende da situação de cada uma, depende de quanto que essa exportação representa no faturamento dessas empresas, a única alternativa que ele tem é fazer isso. Por exemplo, agora nós estamos vendo na tela aqui produtos que têm vários componentes fabricados por pequenas empresas, em todas as áreas, na área de borracha, na área de plástico, na área de metal mecânico, na área de vidros, etc., que está aí no exemplo. Nós estamos vendo containers que o transporte foi feito por pequenas empresas, da empresa até a compactação do container, que é feito por várias pequenas empresas, porque ela não tem um lote que consiga fechar um container por si só. Então, existem várias pequenas empresas que estão sofrendo o impacto desse cenário. Agora, elas têm que sobreviver, até para que não se tenha perda de empregos, mas nós estamos tendo, infelizmente, empresas que estão fechando para férias coletivas, estão fazendo layoff, estão fazendo várias coisas que a legislação brasileira prevê para manter a continuidade da existência da empresa. Então, é um cenário extremamente difícil nesse momento. Existe este cenário que é realista, existe, quando nós vamos para o setor agrícola, por exemplo, existe o plantio que tem que ser feito em setembro. E, infelizmente, existem várias empresas que já estão tirando, como eu diria, o pé da produção e aguardando o que vai acontecer nessas negociações, porque elas estão sendo prejudicadas, talvez, com 50% de alíquota, e que torna inviável esse cenário. Ou seja, como é que vai ficar tudo isso? E a não continuidade dessa plantação, como é que a gente pode definir, significa que ela não está comprando sementes, significa que ela não está tomando as medidas que, em condições normais, ela estaria tomando, aquecendo a economia, aquecendo empregos, aquecendo produtos brasileiros e internacionais. Olha, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Joseph Curri, que é o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Muitíssimo obrigado pelas explicações aqui. Infelizmente, nos trazendo um cenário bastante complicado pela frente. Ainda assim, a gente espera contar com o senhor aqui em um outro momento um pouco melhor da nossa economia. Será um prazer. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria
fazer uma adaptação que é também a Associação Nacional do SINP, que nós estamos em todo estado, em todos os estados nós estamos presentes, com 49 sedes pelo Brasil afora. Muito obrigado e disponha da gente. Espero poder voltar com excelentes notícias, mas no momento é o quadro que nós temos. A gente espera também, Joseph. Muito obrigado, uma ótima noite. Bom, e hoje muito se falou pela internet, redes sociais, né, sobre os preços aí da carne, do café, produtos que vão ser taxados pelos Estados Unidos a partir da próxima semana. E a grande especulação em torno disso tudo é em relação ao preço, né? E de fato, os preços vão cair? Não vão? Bom, para a gente conversar então sobre este assunto, para a gente aprofundar um pouco mais, nós convidamos o repórter de Economia e Atualidades do Tempo, o Simon Nascimento, que está aqui conosco. Boa noite, Simon, bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite, Síria, boa noite, André, boa noite a quem nos acompanha aqui no Tempo News, prazer participar com vocês. Prazer é nosso. Simon, alegria é nossa. E para você ajudar a gente a entender um pouco isso, esclarecer para quem está em casa, quem está nos acompanhando também, em relação a essa expectativa de preço aí. Realmente, a gente pode ter queda de preço aí de carne, do café, desses produtos principais que vão ser taxados? São cenários um pouco distintos, né? Para o café, há uma expectativa aí da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de que em um curto prazo, né, nesse primeiro momento, a gente possa sim ter uma queda aí no preço do café. A gente não sabe se essa queda aí vai ser tão relevante, mas ela pode sim acontecer porque vai ter uma oferta maior do produto aqui no Brasil. Mas a longo prazo o preço pode até subir mais, né? A gente tem uma alta aí de quase 80% do café nos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE, né? Então esse preço pode subir ainda mais, porque segundo a FAENG e também outras entidades aí do setor cafeeiro, há um risco de que, com a redução nas exportações para os Estados Unidos, que a produção de café seja afetada, né? A gente tem uma redução na produção de café e aí alguns produtores na oferta, né, na demanda pelo café, a gente pode ter aí uma saída, né, de alguns produtores do mercado, e isso pode levar a produção, pode levar o preço, né, levando a um aperto aí naquele equilíbrio entre oferta e demanda. Então, em relação ao café, a gente tem sim essa perspectiva de um curto prazo ter essa redução, mas a longo prazo, se mantivermos esse cenário agora, a situação pode se complicar um pouco mais do que a gente já está pagando aí. Tá falando ou seja, daqui a um tempo a gente pode pagar mais caro ainda, exatamente, né? Exatamente. No caso da carne, acontece a mesma coisa? No caso da carne, a perspectiva, hoje a gente até tem a matéria publicada lá no nosso portal já, é de que não tenha uma redução tão significativa, até mesmo em um curto prazo. Porque o que o Brasil exporta de carne para os Estados Unidos é mais carne moída e retalhos, que são para fazer bifes de hambúrgueres, né? Que é um alimento tradicional lá. Então não tem capacidade, por exemplo, que gera mais dúvida, vai baixar o preço da picanha, o preço da alcatra, do contrafilé. A gente não deve ter reduções nesse sentido aqui, porque são cortes que o Brasil não comercializa com os Estados Unidos. Então a gente pode ter aí uma oferta maior de outros cortes, né, de acém, de músculo, que são carnes ali que são utilizadas, né, para carne moída, mas sem impacto, segundo o setor, em relação a preço, né, de ter essa queda de preço no mercado interno. Bom, então essa expectativa toda é em torno de queda no preço. É bom acalmar os ânimos, porque não é bem assim, né? Exatamente, até porque no caso do café, por exemplo, os Estados Unidos têm outras duas opções de mercado, que é o Vietnã e a Colômbia. São dois países também que são produtores de café e que terão taxas menores que a do Brasil, né? O Vietnã e a Colômbia terão taxas de 20% e 25%. O Brasil vem com essa taxa de 50%, então o mercado dos Estados Unidos vão ficar aí desabastecido, né? Eles inclusive já compram, né, café do Vietnã e da Colômbia. Tem a compra majoritária aqui no Brasil, mas o café brasileiro lá ele é utilizado para fazer blends, né? Com o café brasileiro eles conseguem chegar ali a questões de aroma, de sabor, que agradam mais o paladar norte-americano. Mas há sim essa opção e eles podem optar nesse momento pela compra do café do Vietnã e da Colômbia, e isso pode acabar se dificultando, né? O setor cafeeiro está buscando uma negociação ainda, que é tentar reduzir essa tarifa, porque de fato é um mercado muito importante. Os Estados Unidos é um principal comprador de café, do café mineiro e do café brasileiro. Então essas negociações devem continuar,
mas eu particularmente vejo um cenário complicado justamente por essa diferença de tarifas, né? Vietnã e Colômbia tem menos da metade do que o custo do café brasileiro para entrar nos Estados Unidos. Eu acho que isso deve pesar na balança, até mesmo porque lá tem essa preocupação do Federal Reserve, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos, de conter a inflação, e a partir do momento que elevar esse custo do café, com certeza vai gerar uma inflação lá dentro. Perdão, pode continuar. Já tinha uma expectativa, de fato, desse anúncio para amanhã, né, dia 1º de agosto. Como que esses setores reagiram aí com esse anúncio do Trump ontem, com essas medidas, Simon? Não dá para dizer que é com alívio, né, Cida? Porque continua, por exemplo, no caso da carne e do café, continua a taxação, mas há um alívio no sentido de ter mais prazo para embarcar, né, terminar o embarque do que já estava negociado. Ontem a gente conversou com o superintendente da Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, lá de Guaxupé, no sul de Minas, e ele falava que novos negócios não estão sendo feitos, né? Eles paralisaram os negócios com os Estados Unidos, mas os contratos que já estavam feitos, esses contratos estão sendo cumpridos, ou seja, os embarques não foram cancelados. Então eles vão ganhar aí agora até semana que vem para terminar esses embarques com o custo que a gente está tendo agora, mas a partir da semana que vem, do dia 6, a tendência é que, de fato, toda e qualquer compra de café, de carne, tem essa taxa de 50%, que vale lembrar, ela vai ser assumida pelo importador, ou seja, pela empresa lá dos Estados Unidos que está fazendo a compra, então esse custo vai ser repassado internamente no mercado norte-americano. A gente não vai ter esse custo sendo repassado aqui no mercado brasileiro, mas esse custo vai ser repassado lá. Então eles têm essa margem aí agora até o dia 6 para tentar terminar esses embarques e garantir aí pelo menos um alívio, né, de não perder comprometer, né, mais do que já foi comprometido aí de produção até o final do ano. Ô Simon, ouvindo você falar aí, eu fiquei pensando o seguinte: a partir do momento que, falando no exemplo do café, né, a partir do momento que o mercado norte-americano toma por base ele levar do Vietnã para lá, e esse caminho é feito, eles vão naturalmente estabelecer regras ali, trazer para que leve esse café de uma forma mais fácil e mais ágil, recuperar esse mercado depois vai ser um trabalhão, né? Os produtores aqui já estão, inclusive, trabalhando com essa possibilidade de perda de parte do mercado dos Estados Unidos, porque a gente compete ali na Colômbia com a arábica, né? O café tipo arábica, que é o mesmo café, há uma diferença aí de aroma, de sabor, mas no caso do Vietnã, por exemplo, é um outro café, o café robusta canéfora. Então é um produto um pouco diferente. Então há já sim a gente pode dizer pelo setor que é uma realidade mesmo de possibilidade de perda de parte do mercado, porque de fato o custo vai ser mais baixo e para recuperar isso depois é muito difícil. Você fica aí 2, 3 meses com o custo mais baixo e a sua população vai ter tiver uma boa aceitação do produto, para poder encarecer esse produto novamente vai ser complicado. Em outras palavras, né, trocou a lojinha, falou, olha, eu comprava só ali, tava tudo dando certo. Troquei aqui, eu gostei de outros aspectos, outras coisas, quer dizer, depois para recuperar esse cliente novo é complicado. Não é fácil. Há uma expectativa aí de possibilidade de abertura de novos mercados para o café? Então, no café a situação é um pouco delicada, porque o mercado que se mostra mais emergente hoje no consumo de café é o mercado asiático, em especial na China, né? O chá é muito tradicional lá, mas com a população jovem o café tem se popularizado muito. E não só como a gente está acostumado aqui, né? No cafezinho da manhã, xicrinha da tarde, mas lá também nas bebidas da base de café, né? O número de cafeterias na China aumentou muito, e isso puxado pelo público jovem. Mas o que a gente observou conversando com representantes do setor é que a China ainda não tem uma demanda, por mais que esse consumo está crescendo lá. O Brasil ano passado enviou quase 1 milhão de sacas de café para a China, não tem uma demanda suficiente para absorver o que vai sobrar dos Estados Unidos. A gente pode citar em números uma diferença muito grande. O ano passado o Brasil exportou para os Estados Unidos 8 milhões de sacas de café. Então é um valor absurdamente maior em comparação com o que a China consome. Então você tem sim, é uma opção de mercado, é uma opção, mas que não vai ter condição de demanda de absorver tudo isso que o mercado brasileiro vai ter de excedente aqui. A proporção é muito diferente, é muito grande, diferente. Né? No caso das frutas, por exemplo, o mercado asiático já tem um entrave ali de logística de transporte, que eles citam que não é tão favorável. Então é mais uma dificuldade aí para poder mapear esse novo mercado, né? Então é um trabalhinho de formiguinha que vai ser feito bem devagarinho ali, né? Colocando
custo e a necessidade de escoar essa produção lado a lado. Tá certo, Simon, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco, por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre aí as repercussões, né, de todo esse tarifaço em cima de alguns produtos, principalmente como, por exemplo, o café e a carne, que vocês fizeram matéria e estão lá no portal otempo.com.br, né? É isso, se quem tiver curioso, né, quiser entender como é que esse mercado vai se comportar, pode acessar otempo.com.br/economia, que a gente tem destaque aí sobre, né, um pouco de cada um dos setores. Tá lá na tela já, ó. Exatamente. Café ficará mais barato no Brasil após tarifaço de Trump dificultar a exportação? É uma pergunta, hein? O Agro Avalia. Vai lá para você ler e esclarecer todas as dúvidas aí nessa matéria especial. Mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho, viu, Simon? Obrigado, Cília. Obrigado, André. Simon. Boa noite. Bom, agora boa noite. Bom, e agora a gente já falou aqui da micro, da pequena indústria, né? Agora o Simon falou dessa questão do café, da carne, tem a questão das frutas. Larissa Arantes, a repercussão em todos os setores da economia, né, em relação a esse tarifaço todo aí anunciado por Donald Trump. Exatamente, Síria. E ainda nesse assunto, né, que a gente pode ir abrindo várias caixinhas, né, são vários subtemas dentro desse assunto maior que é o tarifaço. Eu queria só chamar a atenção para a estratégia adotada pelo governo federal hoje de colocar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na entrevista, né? Colocar Alckmin no programa Mais Você com a Ana Maria Braga, hoje de manhã. Isso chamou muita atenção, né? Essa participação especificamente no programa da Ana Maria Braga, mas como que a gente pode analisar essa estratégia do ponto de vista de algo muito acertado em termos de comunicação efetiva, né? Como alcançar uma parte da população que, de repente, não está ali o tempo todo acompanhando o noticiário ou que, de repente, não está conseguindo ter a dimensão, compreender a dimensão do tarifaço e todas as implicações para a vida prática mesmo, para a vida cotidiana e para a economia como um todo. Como que a gente pode apontar isso como uma estratégia bem vista, assim, de sucesso do governo, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, colocando, portanto, o vice-presidente em um programa que tem tem uma audiência consolidada, atinge uma parcela considerável ali da população e ajuda naquilo que a gente sempre fala aqui e que era algo sempre apontado pelo próprio presidente Lula, que era essa comunicação clara, objetiva e direta, né, das questões relacionadas ao governo federal, nessa tradução das implicações para a vida cotidiana. Então, chamou muita atenção, vários memes, a gente pôde ver na internet hoje, da participação dele no Mais Você, mas como que isso foi, de fato, muito acertado e positivo e tende a ter um retorno também, um impacto positivo para o governo federal. Então, só destacando esse passo curioso dado aí, mas que, de fato, pode ser avaliado positivamente nesse momento, pessoal. É isso aí, Lari. Pois vamos esperar que seja, né? Porque, afinal de contas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vem de uma experiência de negociação, sempre negociou desde a década de 70 e, mais uma vez, está aí mostrando que negociar pode ser uma boa saída, né? Diálogo sempre. Diálogo sempre.